Oi, pessoal. Retomando então. Estamos aqui valorizando o pioneirismo do Teixeira e Souza, né? Do Antônio Gonçalves Teixeira e Souza. Só a título de curiosidade, ele foi carpinteiro, tipógrafo, professor e escrivão de cartório. Olha que interessante. E escritor. E poeta. Só que a sua poesia enfim, era um tanto pedante, né? A poesia dele era muito cheia de rococó, digamos assim. Então ele não. O Filho do Pescador também é um livro assim, né? Deixa eu ler para vocês aqui. Eu vou ler para vocês aqui o primeiro parágrafo do Filho do Pescador. Antes de ler o primeiro parágrafo, ainda nessa questão da crítica, vale ressaltar a posição do Aurélio Buarque de Holanda. Aurélio Buarque de Holanda, o dicionarista, que também era crítico literário, obviamente. Então ele sai em defesa do nosso Teixeira e Souza. Então olha o que ele fala, eu vou ler para vocês aqui na página 18 aqui do prefácio do Domício. Olha o que ele fala. Reconhece a melhor qualidade literária do romance de Teresa Margarida, mas entende que ele nada reflete do nosso meio que ela praticamente não conhecia. Está falando de um outro romance, de um outro texto que eles estavam querendo colocar como primeiro romance, né? Enfim. Só que aí ele vem e diz assim, enfático, né? A primeira obra que se pode chamar romance brasileiro é, pois, O Filho do Pescador de Teixeira e Souza. E se o livro não influiu literariamente, influiu pelo exemplo em outros escritores. O Mestiço de Cabo Frio, porque o Teixeira e Souza era natural de Cabo Frio, é que dá começo à história do nosso romance, do romance brasileiro, situado no Brasil, feito por filho do país, de espírito formado na terra, a ela radicalmente ligado. Isso aqui é muito bacana, gente. Isso é muito bacana, essa constatação do Aurélio Buarque de Holanda. Então, a gente pode pensar assim, um ponto positivo do romance em questão é, como ele próprio falou aqui, o Aurélio Buarque, ele diz assim, e se o livro não influiu literariamente, influiu pelo exemplo em outros escritores. Então ele inspirou outros escritores. Isso é bacana, né? Poxa, se já tem gente fazendo isso no Brasil, eu também vou fazer. Se o Teixeira e Souza foi lá, fez e publicou, eu também vou publicar. Isso, de certa maneira, pode parecer uma perspectiva meio ingênua, mas não, eu acho que deve ter acontecido. Não nos esqueçamos que no ano seguinte, 1844, o Joaquim Manuel de Macedo ele publica A Moreninha, né? A Moreninha, que é o livro que a gente estava trabalhando ontem aqui, lendo o prefácio, 2 palavras e tudo mais. É um livro muito interessante, muito bacana. Até hoje, A Moreninha é sucesso. Ao contrário do Filho do Pescador, que só quem lê mesmo é crítico, estudante de letras e tudo mais. E quando eu ler o primeiro parágrafo do romance, vocês vão entender o porquê disso. Mas as questões positivas, uma delas é a consciência profissional do escritor que se coloca como ficcionista. Ele, Teixeira e Souza, se colocou como ficcionista e influenciou seus pares. Mas aí tem uns probleminhas, né?
tem uns probleminhas. Deixa eu ler para vocês aqui o capítulo 1, o primeiro parágrafo do capítulo 1. Vamos lá. Vamos lá. Capítulo 1. Mas eu sou tão pobre. No meio dos imensos encantos de uma risonha primavera, ataviada de todas as galas de que é suscetível a mais brilhante de todas as estações, uma aurora verdadeiramente mágica começava de espreguiçar-se sobre um céu puro e sereno, entre as aure-roxas sanefas de um horizonte adornado de todas as pompas matinais. Vistosos festões de uma alegre púrpura entrelaçavam interessantes rosas de ouro, que, recamando um céu a que não toldava a mais ligeira nuvem de procela, ofereciam, nesse imensurável espaço da Sidéria Campina, o mais agradável contraste da púrpura de Tiro com o ouro de Ofir, sobre o belo azul de um céu brasileiro em uma manhã de primavera. É complicado, né, gente? Mas imaginem vocês. É uma linguagem barroca, digamos assim. Barroca no sentido de repleta de excessos. A gente pode pensar, é difícil de ler. Bom, num determinado momento, enquanto leitores, engatamos ali na leitura. Haja vista que a trama ela é bem rocambolesca, bem estilo Jeanette Claire, novelas da Globo. E a gente acaba por ser sugado por ela, mas exige um certo esforço, sim. Mas alguns pontos negativos, então. O enredo, ele é um tanto inverossímil. As descrições dos personagens são meio que ingênuas, né? Os personagens são muito maniqueístas, no sentido de que eles são ou bons ao extremo ou maus em sua totalidade, né? Tem um quê de exagero nessa narrativa. A narrativa falta uma análise, digamos assim, introspectiva e lógica na composição dos personagens, né? A gente pode pensar nesse quesito. Olha que interessante. Nesse quesito, eu li para vocês o primeiro parágrafo, né? Então nós temos um narrador. Aí a gente pode pensar assim: qual é o núcleo emocional desse narrador? Tá meio difícil encontrar esse núcleo emocional, né? Será que ele está querendo contar uma história se baseando no exagero, sem muita preocupação com coerência, Como é que é esse narrador do Teixeira e Souza? Aí a gente pode pegar o Razão e Sensibilidade, Sensibility, da Jane Austen, né? Este livro ele foi publicado, se não me engano, acho que foi em 1813. 1813. Acho que foi em 1813. 1811. 32 anos antes do Filho do Pescador. Estamos falando da Inglaterra. Vamos fazer uma comparação aqui eu sei que é uma comparação cruel demais, né? Mas vale para a gente poder entender essa coisa do núcleo emocional. E para vocês entenderem como que o Teixeira e Souza, enquanto escritor, enquanto ficcionista, ele
ele estava engatinhando, enquanto a Jane Austen. A família Dashwood estabelecera-se há tempos em Sussex. A propriedade era grande e a residência ficava em Norland Park, no centro das terras, onde, por muitas gerações, tinham vivido de maneira tão respeitável que conquistaram uma boa reputação entre os vizinhos. O antigo proprietário era um homem solteiro que vivera até uma idade muito avançada e que por muitos anos de sua vida teve a irmã como companheira fiel e governanta. Mas a morte dela, que aconteceu 10 anos antes da sua, produziu uma grande alteração em seu lar. E para suportar a perda, ele convidou e acolheu em casa a família do sobrinho, o senhor Henry Dashwood, herdeiro legal da propriedade de Norland e a pessoa a quem ele pretendia deixar seus bens. Na companhia do sobrinho e da sobrinha e dos filhos destes, o velho cavaleiro passava dias confortáveis. Seu apego a todos eles foi aumentando com o tempo. A atenção constante do senhor e da senhora Henry Dashwood aos desejos dele, que não eram meramente interesseiros, mas fruto da bondade em seus corações, garantiu o sólido conforto que sua idade poderia receber, e a alegria das crianças acrescentou prazer à sua existência. Olha que interessante, né? A gente fica com vontade de continuar a leitura. A gente fica com vontade, né? Essas duas crianças são Elinor e Marianne. Representam razão e sensibilidade, são respectivamente razão e sensibilidade do romance. E o que acontece? O núcleo emocional desse narrador, ele já se estabelece aqui com algumas nuances, né? Nós somos captados por ele. Por quê? Porque este narrador aqui, do Razão e Sensibilidade, ele demonstra que quer contar uma história e ser fiel a ela. Eu vou ter que dar uma pausa aqui, gente, infelizmente, porque está tocando o interfone da minha casa e eu já volto com vocês. Tudo bem?